Oi, pessoal! Está começando mais um podcast da Chácara Jovem. Fiquem ligados no que temos conversado em nossos encontros. Pessoal, eu estou com muita alegria nesse hangout aqui, porque a gente tem um convidado especial que muitos de vocês conhecem por conta do projeto Sola, né? A gente acabou de cantar uma música deles, a gente canta várias deles, na verdade, mas eu fico feliz porque é um amigo antigo, né? É um amigo aí onde a gente se conheceu na Unicamp, e enquanto muita gente estava preocupada apenas em se formar e pegar um diploma há séculos atrás, a gente estava preocupado também em viver na missão, em encarnar o Evangelho de Jesus da melhor forma possível naquele contexto. E como Deus faz coisas que a gente não imagina, né? O Gui, ele também não é apenas músico e alguém que passou pela Unicamp. O Gui também, ele é pastor, né? Ele tem essa vocação, assim como eu, como Everton. E então, hoje ele está aqui não para cantar para a gente, mas para exercer uma outra parte do chamado que Deus tem dado para ele. Então, Gui, é com você, fica à vontade. Pessoal, vamos aproveitar esse momento. Fala, minha gente. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que todos vocês estejam me ouvindo tranquilamente. O Ricardo e eu temos uma história fantástica assim, na Unicamp de uma... Para mim, foi um período muito bom da vida em que eu fui entender a participação do Evangelho na vida universitária e tudo mais. Teve várias iniciativas fantásticas que a gente participou e eu guardo na minha memória com muita nostalgia. Foram bons tempos, me ensinaram muito esses tempos juntos que a gente passou lá. E aí, bom, hoje eu vou compartilhar umas coisas com vocês. Alguns textos bíblicos e algumas ideias. Espero que o coração de vocês esteja aberto para isso, para a instrução da palavra de Deus e principalmente para que Deus venha e quebre a nossa concepção. Porque eu acho que muitas vezes a gente tem resistência nas nossas próprias ideias e o texto bíblico às vezes não consegue entrar como deveria, porque a gente tem vários muros aí dentro da nossa cabeça. Então, antes de mais nada, eu queria que você se achegasse à palavra de Deus com hospitalidade, que você deixe isso acontecer, que você tire qualquer coisa que te atrapalhe e traga também todas as angústias à presença de Deus nesse momento, à presença daquilo que a gente vai estar falando e que o Espírito possa nos guiar. Baixe sua cabeça, vamos orar e daí depois a gente começa, pode ser? Vamos lá. Deus, obrigado por esse dia, venha com o teu Espírito guiar o nosso coração, instruir as nossas cabeças, Pai, os nossos sentimentos, as nossas decisões e também transforma, Pai, o que precisa ser transformado. Se existem pessoas aqui que estão angustiadas, que sofrem com desânimo, que sofrem com incerteza, que essa palavra possa vir atingir cada um deles aqui, Pai. Também não seja algo que apenas brote na minha cabeça, do fruto do meu pensamento, estudo e etc., mas algo que vinha do Senhor, tá bom? Então, Cristo, nós te pedimos que o Senhor continue nos instruindo, que o Espírito nos guie e, Pai eterno, muito obrigado, porque o Senhor conduziu tudo isso, chamou à existência coisas que não existiam antes e fez de nós teus filhos. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Gente, vocês já pararam para pensar o que ia acontecer se o sol parasse de brilhar? O que ia acontecer se simplesmente essa estrela que está no centro do nosso sistema solar acabasse, sofresse alguma coisa e de repente apagasse? Eu sei, muita coisa já aconteceu nesse ano e talvez você não esteja preparado a fazer essa reflexão. Depois de janeiro, fevereiro, março, a gente está em março ainda, né? A gente está em março ainda, não passou, não estamos em junho, estamos em março ainda, certo? Eu não acredito que algo que aconteceu em março tenha durado tanto tempo. Eu sei, a gente passou por enchentes, por perigos de guerra, não sei se vocês estão lembrados disso no começo do ano, doenças, isolamento, que é onde estamos agora. Alguém mais, além de mim, acha que isso tudo junto, assim, desse jeito, nesse ano, não é normal? Então, por que tem gente chamando tudo isso de o novo normal? Por que a gente está num tempo que
está extremamente estranho para a gente. Para a gente como igreja, para a gente como pessoas, para a gente como a sociedade humana, tem tantas coisas mudando, seja mesmo por causa desse isolamento, seja por causa de uma cultura de cancelamento, de exposições no Twitter, nas redes sociais, ideologias que às vezes a gente vive num pé de guerra com até a própria família no nosso grupo de WhatsApp. Mas eu estou aqui para falar sobre o que aconteceria se o sol parasse de brilhar. Você já pensou nisso? O Sol ele fica a 150 milhões de quilômetros da Terra, é um pouco longe. E a luz, ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Se a gente fizer essas contas, um raio de luz que sai do Sol, ele vai demorar mais ou menos uns 8 minutos para chegar na Terra. Então considere isso, que se o Sol parar de brilhar, ainda vão restar 8 minutos de luz. Se o Sol morrer, a gente ainda tem 8 minutos de luz. 8 minutos não é muito tempo. 8 minutos de sol é tudo que temos. E parece que às vezes a gente vive justamente nesse momento, que o tempo ele escorre das nossas mãos, assim como já cantava o poeta, para eu copiar um pastor que eu admiro muito, toda vez que ele vai citar uma música, ele fala como cantava o poeta. E parece que o controle ele foge da nossa mão a cada momento e parece que janelas de oportunidade, à medida que os dias se passam, à medida que os anos vão, parece que elas se fecham. E a gente parece que vive tentando aproveitar esses 8 minutos de sol que ainda nos restam. Provavelmente você já sentiu isso, já sentiu que esses 8 minutos de luz que restam depois de uma grande tragédia acontecer estão acabando e você tem só aqueles poucos segundos de alegria em que a dor, as lágrimas, as perdas, tudo isso acaba te dando desesperança, acaba te desanimando, falta sentido. Às vezes é um amor que deu errado, alguém que te deu um fora. Às vezes é uma faculdade que não resultou naquele trabalho dos sonhos que você queria. Às vezes pode ser um emprego perdido, uma entrevista que não foi muito bem. Coisas que acontecem que simplesmente dão errado e parece que não tem explicação nenhuma para isso. E parece que coisas continuam a acontecer, acontecer e acontecer. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e estamos aqui. Tragédia após tragédia. Qual o sentido de tudo isso? Por que a gente está no isolamento? Cadê aqueles 8 minutos de sol que a gente tinha? Nessa primeira parte, eu vou trabalhar um texto que talvez seja em relação aos 8 minutos de sol que o povo ainda tinha. Mas talvez o texto não venha e trazer um resultado imediato. Não venha trazer uma esperança imediata, principalmente para aqueles que estavam sofrendo. Eu estou falando de uma carta muito famosa enviada a um povo exilado, de uma carta extremamente importante enviada a um povo que estava rendido ao Império Babilônico. A gente vai ler o capítulo 29 do livro de Jeremias. Talvez vocês já tenham escutado falar sobre Jeremias, porque afinal o tema do mês de vocês é ânimo, e tem um livro excelente do Eugene Peterson chamado Ânimo. Antes ele chamava Corra com os Cavalos. Mas ânimo é um título bem melhor para o livro, porque o livro traz justamente essa esperança a um coração desanimado. E eu queria ler com vocês Jeremias 29, do versículo 1 ao 11. Pensando nisso, pensando nesses 8 minutos de sol que ainda nos restam, nessa tentativa do homem o tempo todo de tentar resolver as coisas por si só, o que a gente faz numa situação que talvez não tenha tanta esperança assim? O livro de Jeremias passa por alguns momentos críticos do povo de Israel. Você tem Jeremias, um profeta chamado na infância, que ficou meio até resistente, ele não queria ser chamado, ele veio e falou assim, não, Deus, eu não sou esse cara, não me chama não, eu sou muito jovem, e Deus insistindo nesse chamado e falando que ele iria ser responsável pela sua palavra para reis muito importantes. Ele vem para falar para o reino do sul, naquele período em que o reino de Israel era dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino de Judá, esse reino do sul, teve alguns reis muito, muito ruins. Eram terríveis ao ponto que eles permitiram idolatrias, permitiram sacrifícios de crianças para um deus chamado Moloque, por exemplo. Então você tem reis ruins, como Jeoaquim, como Zedequias, como Jeoacás. Então Jeremias vem numa situação não muito ideal de confrontar reis corruptos, de confrontar profetas mentirosos. E num certo momento, o povo é exilado.
Sabe aquele exílio da Babilônia que você vê lá no profeta Daniel e tudo mais? Este exílio. Você vê que a Babilônia tinha um comportamento de capturar os povos, trazer os povos para perto de si. Então Jeremias, no capítulo 29, além de ele ter trazido várias profecias, vários conselhos de Deus para os outros reis, agora ele tem uma carta a estes exilados que estão ali na Babilônia. Jeremias 29, 1 a 11, começa assim. O profeta Jeremias escreveu uma carta e enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha-mãe e os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, quando eles foram à Babilônia como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, que o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia, construam casas, estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos, encontrem esposas para os seus filhos e maridos e suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Orem por ela e ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dessa cidade. Assim, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim, diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos, e depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Amém. Tem 3 coisas que são importantes nesse texto. Eu sei que ele não deve ter sido ouvido de uma maneira boa por aqueles que leram essa carta enviada. Então você tem uma situação que tem um povo no exílio, um povo que está fora do seu país, que está fora da situação normal que eles viviam, que está exilado, isolado em um território hostil, que eles têm que reaprender como viver numa outra cultura, numa outra situação totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados. Então você tem uma carta em que tudo que eles queriam ouvir era: olha, eu estou trazendo vocês de volta. Vai tudo voltar ao normal. Só que a carta não diz isso. A carta diz: olha, vai voltar ao normal, mas vocês vão passar 70 anos aí. 70 anos, se você pensar um pouco, é a vida de uma pessoa. Pensa que se existisse um exilado ali no começo da sua vida, nos primeiros anos da vida, ele só ia voltar quando tivesse 70 anos. Se alguém que nasceu no exílio naquele ano estivesse esperando, ele só ia voltar para Jerusalém com 70 anos. Talvez uma geração inteira iria morrer no exílio. Eles não iriam voltar enquanto fossem vivos. Então, de que adiantaria uma mensagem falando assim: olha, vocês vão voltar? E a pessoa, ela teria que viver a vida inteira num território hostil, numa situação totalmente nova para ela. Então a instrução de Deus vem para dar alguns conselhos em relação a um exílio que não ia se resolver imediatamente, em relação a uma situação que talvez não tinha perspectiva de mudar. Há 3 conselhos ali, nesses primeiros versículos, né, do 5 ao 9. Você vê o versículo 5 e o versículo 6 falando o seguinte: vivam e se estabeleçam na nova condição. Não fiquem esperando as coisas acontecer. Construam casas, casem-se, tenham filhos e netos. Ou seja, é para vocês viverem. Vivam, estabeleçam, criem as suas casas, suas famílias, trabalhem, cultivem. Você tem um segundo conselho em relação a amar a nova condição, sem ser egoísta e sem murmurar.
Quando você fala, amem a sua nova cidade, orem pela sua cidade. A prosperidade de vocês vai depender da prosperidade da cidade. Se vocês estiverem envolvidos na vida dessa nova cidade, nessa nova condição que eu estou dando, se vocês estiverem planejando sempre trabalharem, serem fiéis, vocês vão prosperar, porque a prosperidade da cidade vai depender da prosperidade de vocês também. E a prosperidade de vocês vai depender da prosperidade da cidade. Então, esse segundo conselho é muito importante, porque às vezes a gente está numa situação atípica, num exílio, algo que acontece e dá tudo errado, e às vezes a gente só tem a alternativa da murmuração. Ah, como era bom antes, quando a gente podia ir na igreja e se encontrar. Ah, como era bom antes. É claro que era bom antes. É claro que era ideal. É claro que era fantástico. Só que agora a gente está numa outra situação. O que eu faço quando a situação muda? Eu murmuro ou eu oro pela prosperidade da cidade para que eu também prospere assim? Ele não está falando só de prosperidade financeira ou de crescimento no trabalho, mas ele está falando também de uma realização pessoal e alegria, em contentamento, em felicidade. Quantas vezes a gente, diante de uma situação de lamento, pode ficar só lembrando do que aconteceu de ruim e isso gerar um ídolo no nosso próprio coração? Em que o lamento, em que a tristeza, em que a nossa angústia pode tomar o lugar da alegria que deveria ser gerada pelo Espírito de Deus. É muito importante a gente pensar essas duas coisas, duas primeiras dicas, esses dois primeiros conselhos que Deus dá ao povo lá em exílio. Vivam e se estabeleçam. Amem essa nova condição, orem pela cidade, se envolvam na cidade, prosperem. A prosperidade da cidade depende da prosperidade de vocês. E aí, você tem mais um outro conselho importante, porque daí, só com esses dois primeiros conselhos, a gente pode achar que tudo tá beleza, que vai estar tudo tranquilo. E às vezes não. Às vezes, a gente pode cair em narrativas falsas, porque uma nova situação também possui narrativas que talvez consumam a própria ideia do que Deus coloca. E aí, o terceiro conselho seria: resistam respeitosamente. Quando ele fala dos profetas, ele fala desses mentirosos que tentam falar que vai tudo voltar ao normal, desses mentirosos que falam algo que não é o conselho de Deus, e também a própria cultura babilônica, que é extremamente ofensiva ao próprio conceito de Deus. E ele fala: sejam presentes lá, mas também resistam respeitosamente. Que não assimilem o que é falso e que vocês, apesar de passarem um bom tempo, continuem fiéis ao bom Deus. Então ele tem esses conselhos, porque existe um propósito por trás do exílio. Existe um porquê por trás do exílio. Talvez o propósito ali, nesse momento, seria justamente abençoar a cidade, mostrar que esses embaixadores que ali foram jogados representam um reino que traz algo além do egoísmo cultural, algo além da assimilação cultural ofensiva, algo além do sacrifício de infantes, algo além da própria cultura babilônica. Que a presença daqueles exilados ali numa Babilônia irá trazer prosperidade para a cidade, porque pelos filhos de Deus isso pode ser possível. Talvez estamos no mundo, numa situação de isolamento, e que somos colocados numa situação não ideal, justamente para que a gente continue fiel ao bom Deus, para trazer luz nesses pontos escuros, para trazer a própria mensagem de Cristo nesses pontos que não são ideais. Olha só quem são os exilados. E aí eu já vou terminando quase para a gente ter o corte aqui. Esses exilados são líderes, são sacerdotes, profetas. Você vê que o rei, a rainha mãe estão lá no exílio na Babilônia. Você vê os oficiais do palácio, você vê artífices e artesãos, ou seja, parte do conceito artístico de Judá estava lá. Ou seja, pessoas que tinham influência cultural. Pessoas que tinham a capacidade de produzir beleza, capacidade de ter uma prática que iria, sim, influenciar a cultura.
Então, o ponto onde resistam a essa assimilação cultural, resistam às narrativas falsas, mas respeitosamente prosperem, se estabeleçam, é extremamente importante, porque o conselho de Deus não é para que se gere uma revolta na Babilônia, então eles dominem a Babilônia e tudo mais, mas sim, o conselho de Deus é que eles se adequem à nova situação, sem se desesperar. Eu sei que existe um novo normal para a gente aqui. É como se fosse um exílio na Babilônia. Eu sei que a mesma instrução de Deus talvez vale para nós aqui. Se estabeleçam. Busquem alternativas. Resistam e não diminuam. Continuem prosperando nesse sentido. Continuem divulgando o evangelho. Continuem crescendo. Trabalhem pela prosperidade dessa situação não ideal. Trabalhem para que novas situações sejam positivas, para que inovações tecnológicas, artísticas, políticas, ideológicas surjam nesse momento em que toda a sociedade precisa ouvir uma mensagem da verdade e uma mensagem de paz e etc. De paz, amor, alegria e justiça. Se adequem sem se desesperar. Busquem a paz sem desespero. Tem um autor que eu gosto muito e ele é muito assim, importante assim, para algumas coisas. Ele tem um livro que chama Cristãos e Babel. Ele fala, citando essa carta aos exilados, ele fala assim, que talvez o que Deus estava falando é: vivam na Babilônia como se estivessem em Jerusalém. Vivam na situação que te traz lamento, como se você estivesse na situação normal. Talvez você não volte para a situação normal. Talvez aquilo que te aconteceu, que faz o teu coração sofrer, que você deseja tanto que volte, não vai voltar. Mas viva como se aquilo voltasse. Viva como se a promessa de Deus valesse. Porque essa é a instrução de Deus para o nosso coração, para que a gente, diante de uma estrada escura, não se desespere. Tem um livro que eu gosto muito. E gosto muito mesmo, ao ponto de ver os filmes, etc., e ver várias vezes e tentar ler quase todos os anos. É um livro que um grupo é montado para tentar destruir uma joia, um anel. Um grupo é reunido de várias pessoas diferentes, de várias pessoas de povos e culturas totalmente, às vezes, díspares. E aí, eles são reunidos e eles têm que, dessa reunião, sair para uma estrada escura de que poucas certezas existem. De que talvez alguns deles vão falecer, vão morrer, de que alguns deles vão sofrer muito. E realmente, a estrada para lá, para onde eles estão indo, é realmente muito escura. E talvez não exista esperança. Eles estão indo para além da esperança. Então, esse elfo, o Elrond, que vai ter um discurso para eles logo quando eles estão saindo, e vai dar algumas indicações, ele fala o seguinte: quanto mais longe vocês forem, mais difícil será vocês se retirarem. Porém, nenhum juramento, nem vínculo vos é imposto para irdes mais longe do que quiserdes, pois não conheceis ainda a força dos vossos corações e não conseguis prever o que cada um poderá encontrar na estrada. Aí um anão muito famoso, chamado Gimli, ele fala o seguinte: infiel é aquele que diz adeus quando a estrada escurece. O Elrond, respondendo ao Gimli, ele fala o seguinte: pode ser, mas não jure que caminhará no escuro aquele que não viu o anoitecer. E o Gimli responde, retrucando, mas com sabedoria também: porém a palavra jurada pode fortalecer o coração trêmulo. Esse discurso é interessante, porque o Elrond fala: toma cuidado, a estrada é difícil. O Gimli fala: infiel é aquele que jura que vai ficar até o anoitecer e vai embora. Só que o Elrond traz um contraponto muito importante: olha, às vezes a estrada pode realmente ser muito difícil, mas a gente não deve jurar se a gente ainda não sabe o que vai acontecer. E aí o Gimli tem uma sacada genial. Ele fala que a palavra jurada, ela pode fortalecer o coração trêmulo, que talvez as palavras que dizemos uns para os outros pode fortalecer o nosso coração que manca diante da escuridão, que o estabelecer pontos e lembrar das instruções que recebemos
pode fortalecer o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma diante dos lamentos, diante dos isolamentos, diante do exílio. Deus sabe da nossa situação. Deus não quer que a gente se alimente de falsas esperanças. Deus manda essa carta aos exilados não para desanimar o povo, mas para dar a verdadeira esperança, mostrar a sua presença mesmo num período de exílio. Ele mostrar que a perseverança brota no coração fiel, que entende a promessa, que tem o coração trêmulo e que agora pode ser fortalecido pelas palavras do bondoso Deus. Eu sei, os planos que tenho para vocês são de bem e não de mal, mesmo no isolamento, mesmo no lamento. Que o nosso coração inquieto, ele possa escutar a instrução de Deus. No meio dessas perguntas que a gente faz, por que isso aconteceu? Aonde que está Deus? Como que isso aconteceu? Até quando isso vai durar? Que a gente escute o coração de Deus, escute a instrução do nosso bom Deus. Criatura estranha. Todas as suas ações são motivadas pelo desejo, seu caráter é forjado pela dor. Por mais que ele tente suprimir a dor, suprimir o desejo, ele não pode se libertar da escravidão eterna de seus sentimentos. Enquanto durar a tempestade dentro dele, não conseguirá encontrar a paz, nem a vida, nem a morte. E assim ele fará todos os dias o que for necessário. A dor é o seu navio, o desejo é sua bússola. É só disso que o homem é capaz. Isso é um trecho do episódio 7 da segunda temporada de Dark. Eu sei que você está muito afim de assistir a terceira temporada. Eu sei que você está muito, talvez até nervoso das pessoas só comentarem sobre Dark nas redes sociais, mas depois você pode ver e conferir. Esse trecho, para mim, é muito, muito, muito importante. Mas sabe uma outra coisa muito importante, algo que eu quero compartilhar com vocês, para completar aquilo que eu disse no começo? Queria falar sobre um filme de 2011. O filme já tem quase 20 anos. E ele é um filme que foi produzido 10 anos após os eventos do 11 de setembro. Nessa época, quando o 11 de setembro fez 10 anos, vários filmes começaram a falar sobre o evento com alguma propriedade, com algum tom. Filmes dramáticos, como aquele que o Robert Pattinson fez, e também esse filme em questão. Esse filme que eu vou falar, ele é estrelado pelo nada mais, nada menos do que Tom Hanks, Sandra Bullock, Max von Sydow, se você conhece ele, ele é o corvo que fez o Game of Thrones, a Viola Davis. E um ator que era mirim, hoje eu descobri que ele tem 20 anos, o cara já não é mais criança, que se chama Thomas Horn. O filme trata uma família que sofre uma terrível perda no 11 de setembro. A família é composta de 3 pessoas. Um relojoeiro chamado de Thomas Schell, que é o Tom Hanks. A esposa dele, Linda Schell, que é a Sandra Bullock. E o filho único, muito excêntrico, muito, às vezes, engraçado, é o filho dele que se chama Oscar Schell. Então a gente tem o Thomas, a Linda e o Oscar, eles são uma família, e os eventos do 11 de setembro levam essa família a perder o pai. Thomas Schell, ele estava no prédio ali no World Trade Center enquanto aconteceram os ataques. O Oscar Schell foi recomendado de voltar da escola e ele pega algumas frases do pai dele tentando ligar para casa, porque o pai dele, falando com a mãe dele no telefone, descobriu que o filho dele estava em casa. Então ele tenta ligar para falar alguma coisa pro filho, para dizer as suas últimas palavras depois que ele descobriu que ele iria falecer, porque não tinha jeito, não tinha para onde ir. E as ligações aconteciam e o começo do filme mostra isso, ele recebendo as ligações e o Oscar em casa não querendo atender. E aí caía na secretária eletrônica, e naquele período onde existia telefone fixo, você caía na secretária eletrônica e logo após a secretária eletrônica tocava a mensagem. E tocando a mensagem do pai dele, o pai dele falando: Oscar, você está aí?
Você está aí? Oscar, você está aí? E o filho, o Oscar, ele simplesmente não conseguiu responder. O filme retrata sobre isso. E esse monólogo que eu comecei falando sobre o sol, esses 8 minutos, é justamente o primeiro monólogo do filme. Infelizmente, eu vou contar o filme para você, eu vou dar alguns spoilers, e eu espero que você não se preocupe com isso. Mas é necessário. O filme, ele conta essa história, e o Oscar, ele quer aproveitar toda essa memória que ele tinha do pai, as fitas que ele gravou e guardou da memória dessa secretária eletrônica com a voz do pai, eram tudo que ele tinha. O pai dele era aquele tipo de pai que realiza brincadeiras o tempo todo, que realizava as missões. Eles tinham uma missão que era uma brincadeira que eles tinham, que era de descobrir o 8º distrito de Nova York. O misterioso 8º distrito. E eles faziam caça ao tesouro, faziam buscas infindáveis pelo Central Park em busca desse 8º distrito. Então o Oscar, ele tinha uma relação muito boa com o pai e com a mãe. Quando ele perde o pai, ele quer aproveitar a todo custo esses últimos 8 minutos que ele tem, enquanto ele ainda consegue lembrar do seu pai. No armário do pai, ele encontra uma chave. Ele vê um vaso, encontra uma chave, e essa chave tem um bilhete, um papel escrito Black. E quando ele encontra essa chave, ele fica maluco. Ele fica assim, essa chave deve ser a resolução final da nossa procura, da nossa caça ao tesouro. Eu vou conseguir achar esse distrito e finalmente vou ter esses meus 8 minutos com o meu pai preservados para sempre. E nessa busca, o Oscar, ele tenta, por todas as razões, encontrar a fechadura. Para isso, ele vai na lista telefônica e encontra todas as pessoas de Nova York com o sobrenome Black. E ele faz um mapa para si, ele faz toda uma pesquisa e ele começa uma jornada de visitar um por um, perguntando: você conheceu meu pai, Thomas Shell? Ele tinha essa chave abre alguma coisa, você sabe o que isso abre? Só que detalhe, ele, talvez por vergonha, talvez por necessidade, ele mente para a mãe dele que ele estava fazendo isso. Porque a mãe dele também sofre o lamento da morte, também sofre de um jeito diferente a perda. E enquanto o Oscar está procurando, ele continuamente vai criando mentiras, vai criando narrativas, vai criando desculpas para falar para a mãe que ele estava fazendo alguma outra coisa. Uma pesquisa para o censo, um retiro da escola. E a relação do Oscar, à medida que ele vai procurando todos os Blacks de Nova York, nessas pessoas excêntricas, diferentes, alguns que o tratam bem, outros que o tratam mal, a relação dele ao mesmo tempo vai piorando com a sua mãe. Tem um período no filme, um momento do filme que é difícil de engolir, em que o Oscar Shell, ele chega para a mãe dele e eles estão reclamando, e ele tá nessa dúvida, né? Por que isso teve a acontecer com o meu pai? Por que isso teve a acontecer com ele? Por que isso aconteceu? E por que eu não tenho mais meu pai para me ajudar a procurar pelo 8º distrito? Por que eu não tenho mais a presença dele? E a mãe dele não sabe responder. Ela fala: não sei por que aconteceu isso. E o Oscar fala um negócio que ele fala para a mãe dele assim: onde que você estava naquele dia? Eu queria que tivesse sido você. A relação dele com a mãe, por causa da perda do pai, por causa do luto, só piora. Ele deixa o lamento consumir o coração dele. Ele deixa essa necessidade dele resolver, dele ter esses 8 minutos de sol, consumir todos os relacionamentos mais próximos que ele tinha. Ele se recusa a vivenciar esse novo momento de vida. A sua prisão era justamente tentar rebobinar as fitas do seu pai com aquela voz: você está aí? Você está aí? Oscar, você está aí? Os momentos finais do filme, eles levam o Oscar a descobrir que a chave, na verdade, não era nada demais, era de outra pessoa, não era do pai dele, e não dá em nada. Desculpa eu dar esse spoiler para você. E ele fica desesperado. Ele volta para casa, começa a destruir o mapa, começa a destruir tudo aquilo que ele tinha produzido, rasgar os papéis. Triste porque toda aquela busca que durou pelo menos uns 3 anos,
visitando todas as pessoas, dia após dia, visitando as pessoas, sofrendo, pessoas que batiam a porta na cara dele, pessoas que eram estranhas, pessoas que eram perigosas. E ele vê tudo aquilo ir por água abaixo. Os momentos que ele poderia ter com o pai dele por água abaixo. E ele, na sua raiva, destruindo tudo, a mãe tenta se aproximar. A Linda Shell, vivida pela Sandra Bullock, que faz uma atuação sensacional no filme, e essa cena é uma das melhores do filme. O Oscar, desesperado, a mãe tenta aproximar. Tenta abraçar, o Oscar recusa. Ela tenta falar com ele, falar que vai ficar tudo bem, e o Oscar, não. Até o ponto em que ela fala assim, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E o Oscar, ele começa a contar a verdade do que ele estava fazendo. Ele fala assim, não vai ficar tudo bem. Você não sabe a verdade, você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que aconteceu. E a mãe responde, e continua respondendo, eu sei. E ele, não, você não sabe o que eu fiz, eu menti pra você. E ela, eu sei. E ela fala, você acha que eu deixaria você fora da minha vida? Eu sempre sabia onde você estava. A mãe do Oscar, ela fala, eu sentia que eu estava perdendo você. Você veio com alguns papos de senso, algumas mentiras. E ela se perguntou. Ela fala o seguinte, eu tentei pensar como você pensava. Eu tentei me colocar no seu lugar para viver aquilo que você estava vivendo. Eu estava procurando por você. E a mãe conta que ela pegou e fez o mesmo mapa que o Oscar tinha feito, com todos aqueles endereços dos blacks diferentes, dos diferentes distritos de Nova York, as pessoas excêntricas e tudo mais, e a cada lugar que o Oscar iria visitar, no planejamento dele, ela visitava antes. Ela ligou para cada uma das pessoas, para todos os endereços antes, e visitou todos aqueles endereços antes do Oscar ir. Antes do Oscar chegar e realizar aquilo que ele iria realizar, perguntando, você sabe sobre o meu pai? Você sabe o que essa chave faz? Aonde ela abre? A mãe ia anteriormente, avisando, olha, amanhã vai passar um menino desse jeito, ele perdeu o pai, nós estamos em luto, ele vai perguntar isso para vocês podem o tratar bem? Antes do Oscar chegar na busca dele, a mãe dele já tinha ido. Antes do Oscar ter ido para algum lugar, em seu lamento, continuando essa busca infindável por esses 8 minutos de sol que ele tinha perdido com o pai, a mãe já tinha ido antes. E aí eu queria ler um texto com vocês. Eu queria que você abrisse as suas escrituras, a sua Bíblia, no texto de Hebreus 4. Eu vou ler os versículos de 14 até o final do capítulo, 14, o 15 e o 16. Queria que você pensasse que esse filme chamado Tão Forte, Tão Perto, ou Incredibly Close, Incredibly Loud, Extremely Close, alguma coisa assim, eu queria que você ouvisse isso, para ver se tem alguma semelhança. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. O nosso sumo sacerdote entende todas as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, aonde receberemos misericórdia e o encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Deus, no final, nos acompanha no nosso exílio e no nosso sofrimento. A gente se pergunta constantemente, onde está Deus? Aonde está Deus? Será que Deus está aqui nesse momento de isolamento, na doença que assola os nossos países, que assola o globo? Onde está Deus na minha decepção amorosa? Onde está Deus na minha incerteza em relação ao meu trabalho? Onde está Deus na minha dificuldade financeira? Mas será que a gente está escutando a voz dele falando assim, você está aí? Você está aí? Você está aí?
É a mesma coisa que ele fala lá no Éden para Adão. O que você estava fazendo, Adão? Você está aí? A mesma coisa que ele fala para Elias. Você está aí? O que você está fazendo aí? Deus é o Deus que antes da gente imaginar, já foi nos lugares que a gente nem imaginava que ele estaria. Já foi ao nosso sofrimento e passou pelo nosso sofrimento e passou pelo nosso exílio antes de nós. Será que a gente se esqueceu dos sofrimentos de Cristo? Será que a gente esqueceu desse exílio que Jesus passou? Jesus deixou o céu. Ele abriu mão de quem era para andar entre nós. Ele abriu mão de sua glória. Filipenses 2 já diz isso. Um Deus que resolveu passar por um alto exílio. Um Deus que resolveu passar pelo pior possível na humanidade, para que os seus filhos pudessem passar. Prevendo todos os nossos sofrimentos, Deus passou por cada um deles. Deus sofreu no nosso lugar. Por onde andamos, Ele já esteve. Aonde você for, Deus esteve antes de você. A tua decepção amorosa, Deus sofreu. Só olha alguns profetas que falam exatamente dessa relação. De uma relação de decepção amorosa que Deus tem em relação ao seu povo. A sua decepção de trabalho, Deus já passou por isso. A sua decepção e angústia por causa de morte, de sofrimento, Deus já passou por isso. Cada uma das situações que a gente possa passar, por mais terríveis que pareçam, Deus, por cada uma delas, passou. E Ele passou para que justamente a gente tivesse a capacidade de passar, porque olhando para Ele, olhando para os sofrimentos dele, eu e você podemos passar com convicção. Porque uma vez que Ele passou, e uma vez que Ele é o nosso Deus, nós também podemos passar. Cristo, o exilado dos céus, habitou entre nós, para que o nosso coração prosperasse. Ele sofreu antes de nós, Ele morreu antes de nós, para que então, com firmeza e convicção, nós o sigamos nos seus sofrimentos e na sua morte. O ânimo não surge de todos os nossos problemas resolvidos. O ânimo não vem da resolução de todas as coisas, mas sim da convicção de que Deus, uma vez que passou por todos os nossos problemas antes de nós, Ele atesta a sua companhia na noite escura da alma. Tenha certeza que Deus é como a mãe do Oscar Schell no filme, em que na ânsia e no amor dele por nós, Ele passou por cada um dos nossos sofrimentos antes de nós, para que estivesse com a gente. Para que no meio de tudo isso, Deus atestasse a sua companhia conosco. Um Deus desesperado pelo seu povo. Um Deus que ama os seus e que resolve acompanhar todo o seu povo no seu sofrimento. Por que a gente deve viver dessa maneira que a Carta dos Exilados traz? Com contentamento, com alegria, com amor à situação nova. Por que a gente tem que ser fiel no exílio, numa situação que, na verdade, traz muita dor pra gente? Porque Deus está conosco, porque Ele garantiu a sua presença no meio de nós. Porque Ele fez a mesma coisa, porque Ele sofreu o seu próprio exílio para trazer para nós a redenção. Hebreus 4, de 14 a 16 já falou isso, que a gente se aproxime do trono da graça com convicção. Um pouco mais para frente no livro de Hebreus 6,19 fala que Ele é a âncora da alma. A gente pode sofrer porque Ele sofreu. A gente pode trabalhar e prosperar, porque assim Ele o fez antes. E uma vez que Ele o fez, a gente também pode fazer. Uma vez que Ele passou, nós podemos passar. Uma vez que Ele andou, nós podemos andar. Então a esperança é deixar para trás tudo aquilo que foi e caminhar para as coisas novas e caminhar para uma situação nova, mesmo que não ideal, porque nós sabemos que temos a melhor companhia possível.
porque nós sabemos que Ele é o Deus que nos persegue, e que mesmo que a gente mentir, e que mesmo que a gente tentar se afastar dele, e que mesmo que a gente tentar afastá-lo dizendo assim, não quero você, eu queria outra situação, eu queria que você tivesse ido embora, como o menino, o Oscar Schell, fez. Mesmo que isso aconteça, Ele continua nos perseguindo, Ele continua sendo fiel a si mesmo, porque Ele não pode negar a si mesmo. Esse é o nosso Deus, o incrível Deus que acompanha os seus no exílio, no lamento, na dor, na morte. E enfim, Ele traz os seus de novo para que ressuscitem, para que tenham a redenção e a resolução última de todas as coisas. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso ânimo. Que Deus abençoe sua vida.